A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que o Senhor esteja com a sua misericórdia sobre vocês, sobre todos nós da comunidade IPPC. Meus queridos, nunca passou pela minha cabeça ou pela sua cabeça que nós iríamos enfrentar uma situação como essa que nós estamos vivendo. Olha, é uma situação complicadíssima. Durante toda a semana, até quinta-feira, eu andei pela cidade toda, eu celebrei o ofício fúnebre lá no cemitério do parque, andei para todo lado, eu ainda fiz algumas visitas, eu levei cestas básicas, foi ainda algumas coisas externas, mas de repente, né, a gente tem que recolher, estou dentro de casa, eu e minha esposa, e vocês também dentro de casa, cada um aí na sua casa, clamando ao Senhor e esperando por dias melhores. Meus queridos, o meu pai passou pela gripe espanhola quando ele era uma criancinha ainda, um menino pequeno, e na sua casa, 16 irmãos, todos apanharam a gripe espanhola. E ele era uma criança de uns 5, 6 anos, e ele contava como que era que ele fazia. Ele ia até o limoeiro, pegava limão, colocava numa chaleira, fervia aquele limão e dava para cada um, ia servindo para cada um esse chá de limão, e foi o que manteve, não teve morte na casa dele pela gripe espanhola. Mas ele mesmo não contava e não entendia por que ele não foi acometido daquela gripe. Então, são algumas coisas que Deus faz, né, que a gente tem que entender que foi um milagre. Agora, meus queridos, eu tenho certeza que nem você, nem eu, pensava que iríamos viver um problema desse no ano 2020, né? Um problema desse tão grande que nós estamos enfrentando. Às vezes a gente, até por um mecanismo de defesa do nosso emocional, a gente procura subestimar a situação. Mas a situação é muito complicada. Nós estamos vivendo dias complicadíssimos. E eu às vezes ainda vejo que complicadíssimo na saúde e muito mais complicado ainda na questão da economia. Agora à tarde, eu e Nilza saímos, fomos até o centro, e na volta passamos ali pelas ruas do centro, a região central. É uma grande tristeza ver os comércios fechados, as lojas fechadas, muito pouca gente na rua, estacionamento à vontade, alguns carros cruzando a pista, mas é uma situação muito triste. Meus queridos, então, como que nós vamos enfrentar esta situação agora? Como que nós vamos nos unir em oração e como que nós vamos buscar, clamar pela misericórdia de Deus? Nós vamos fazer isso, olha, segurando nas mãos de Deus. Só Deus pode fazer uma obra de restauração nesta situação. Eu lembro agora de um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, narra a parábola do bom samaritano. Aqui do versículo 25, né, o bom samaritano diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você entende? Aí ele respondeu: Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe perguntou, Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá.
Aí o intérprete ficou numa situação difícil e então fez uma segunda pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus então respondeu para ele: olha, preste atenção nessa história. Aí quando ele fala: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos ladrões. E os ladrões lhe tiraram a roupa, lhe roubaram os pertences e lhe machucaram, e o deixaram como semi-morto à beira do caminho. Aí o Senhor continua e fala assim: olha, passava, né, descia por ali, então, casualmente, um sacerdote, e vendo aquela situação daquele homem moribundo, passou de largo. Da mesma forma, descia também um levita, e o levita também agiu da mesma forma, não se envolveu. Aí, na sequência, vinha o terceiro homem, o samaritano. E o samaritano se envolveu naquela situação e foi o instrumento de misericórdia de Deus para com aquele homem. Pegou aquele homem daquela situação, colocou no seu animal, levou-o para uma pensão, deixou o homem ali hospedado, foi continuar os seus negócios, deixou até uma reserva financeira para que ele pudesse cuidar daquele homem. E aí aquele homem, né, a história para por aí, mas aquele homem deve ter se recuperado e deve ter se tornado uma pessoa eternamente grata para aquele que o socorreu. E a pergunta que a gente faz, então, nesse texto, no contexto que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos vivendo hoje, a pergunta que eu faço é essa: de onde me virá a misericórdia? Pensa naquele homem moribundo à beira do caminho. Ele ali fala: será que alguém vai me socorrer? De onde virá uma misericórdia para mim? Quando ele escutou os primeiros passos, falou: olha, deve estar chegando. Mas ele viu que aquele homem não se envolveu. De repente ele escutou os segundos passos, pegada dos homens, e aí ele também viu que aquele homem não socorreu. Mas o terceiro, quando ele já estava, quem sabe, decepcionado e achando que iria morrer naquele lugar, veio a misericórdia através de um gentio, de um samaritano, né? Através de um samaritano. Meus queridos, todas as vezes que pregamos nesse texto, ou que interpretamos esta parábola, a gente procura olhar para a pessoa do sacerdote e não ser como o sacerdote, a pessoa do levita, não ser como o levita, e a gente gostaria muito, né, tem no coração o desejo de agir como o samaritano, que interferiu na situação. Mas, no contexto que nós estamos vivendo hoje, nós temos que nos colocar no lugar do homem que estava semi-morto à beira do caminho. Ele estava ali, né, à beira do caminho, morre, não morre. Mas aí a sua pergunta era esta: de onde me virá a misericórdia? Meus irmãos, na situação que nós estamos vivendo hoje, uma situação complicadíssima, cada dia poderá ser muito mais complicado. Nesta situação, meus queridos, nós nos sentimos como este homem. De onde nos virá a misericórdia? Olha que este vírus, esta epidemia, esta pandemia, se alastrou para o mundo todo. E poderá surgir alguma coisa, um leito com UTI para atender um, atender outro. Poderá até não ter leito para atender todos que forem necessários. Poderá, então, até acontecer da medicina ter que escolher quem que eles vão socorrer e quem que não vai socorrer. Então a gente sabe que o cenário é complicado, irmãos. Quem sabe nós somos a geração que vai ficar na história que
enfrentou a maior das adversidades de todas, quando um vírus se alastrou pelo mundo todo e o mundo todo está doente, prostrado diante dessa situação. E aí a gente faz essa pergunta: de onde virá a misericórdia? Meus queridos, do Senhor. Só Deus pode ter misericórdia de nós agora e resolver a nossa situação. Só Deus pode fazer isto. Nós temos certeza, meus queridos, que esta enfermidade, este vírus, ele vai avançar, mas ele vai avançar até onde Deus permitir. Ele não passa um milésimo do ponto que o Senhor determinar. E aí, de repente, o Senhor esclarece as mentes, os cientistas, e vem uma solução. Aparece um medicamento, a vacina aparece, e aí a situação volta ao controle. Então, esta pergunta: de onde nos virá a misericórdia? Só do Senhor, meus irmãos. Então, o que nós podemos fazer nesse instante? Além de orar, nada. Somente orar. Aliás, nós podemos fazer muita coisa depois de orar, mas agora é orar. E eu fico muito preocupado das pessoas descansarem pensando que tem outro orando, ou então que já está no conhecimento de Deus. Não, meus queridos. A humanidade, o povo, a população estava muito agressiva a Deus. Antigamente as pessoas eram indiferentes. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, eram indiferentes para com Deus. Mas hoje o que a gente está percebendo é que a humanidade, o homem, ele está inimigo de Deus. Ele quer agredir a Deus. Ele quer agredir o Senhor. Olha as coisas, mudando os valores, as defesas, né? Um novo modelo familiar. Tudo isso para agredir a Deus. Porque quando nós agredimos o homem, quando nós agredimos o ser humano, nós agredimos diretamente a Deus, porque o homem é a coroa da criação de Deus. Então, olha, meus irmãos, o momento é de oração, jejum, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se a misericórdia do Senhor não cair sobre nós, nós estamos perdidos. A situação é muito parecida. Aquele homem que estava à beira do caminho, ferido, semi-morto, se o samaritano não se condoesse da situação dele e o acudisse, ele morreria ali naquele lugar. Então nós estamos para a situação, assim como aquele homem estava na beira do caminho. Então, meus queridos, olha, esta é a nossa única esperança. A nossa única esperança é que o Senhor derrame a sua misericórdia e traga uma solução para esta situação. Basta, meus irmãos, basta Deus fazer isto para que a restauração aconteça. Então vamos clamar, vamos chorar na presença de Deus. Vamos abrir o coração na presença de Deus. O marido, a esposa, os filhos, em volta da mesa, dê as mãos, ore a Deus, clame ao Senhor. Ele vai fazer, ele pode fazer. A pergunta é esta, meus queridos: de onde virá a misericórdia? A misericórdia virá do Senhor. Se ela não vier do Senhor,
ou enquanto ela não vier do Senhor, a situação estará muito complicada. Deus te abençoe. Clame pela misericórdia do Senhor, para que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor te abençoe. Amém.